Vai começar a fase de grupos da Libertadores e olha que legal isso aqui, cara. Esse ano tá tudo igual entre Brasil e Argentina, são 25 títulos para cada lado. Será que a gente passa os caras? Pelo que aconteceu nos últimos anos, tudo indica que sim, né? Porque são 7 títulos seguidos para os clubes do Brasil, com direito a 5 finais só com o brasileiro nesse período aí. Flamengo, atual campeão, está no grupo A, com Estudiantes da Argentina, Cusco do Peru, Independiente Medellín da Colômbia, Fluminense no grupo C, com Bolívar da Bolívia, La Guaira da Venezuela, adversário de hoje, e o Independiente Rivadavia da Argentina. Muito maneiro. Amanhã é a vez do Flamengo estrear na Libertadores, jogo na altitude contra o Cusco do Peru. São 3.350 metros acima do nível do mar. É uma missão complicada, sempre difícil, né, jogar na altitude. E fica ainda mais difícil com os desfalques que o Flamengo vai ter para esse jogo. Aí, essa galera, ó. Alexandro fora, tá se recuperando de uma lesão na coxa. Pulgar com uma lesão no ombro. Jorginho, mais nova, abaixo, sentiu dores na panturrilha depois do jogo do Santos. Desfalque de peso, joga demais, né? E ainda tem o Everton Cebolinha, que está com uma costela fraturada, ou seja, o Flamengo vai pegar o Cusco meio remendado. Na altitude ainda fica mais difícil ainda, né? Eu quero que você me fale, Vene, boa tarde pra você, como é que o Flamengo construiu essa virada, porque foi de virada no Maracanã. Foi uma vitória importante, a gente pôde ver um primeiro tempo do Flamengo muito abaixo em relação ao adversário Santos, inclusive eu acho que o Santos foi melhor no primeiro tempo dentro da sua estratégia, eu acho que o Santos dominou o primeiro tempo, a gente pôde ver um Flamengo totalmente perdido, não conseguia infiltrar numa boa linha defensiva montada pelo técnico Cuca, inclusive essa tem sido a grande dificuldade do Flamengo, não só com o Leonardo Jardim, desde os tempos de Felipe Luiz, quando encontra o setor defensivo muito bem montado, como foi o time do Santos ontem. E eu acho que a vitória do Flamengo foi construída, Fernandinho, no segundo tempo, obviamente o placar mostrou isso, porque foi de virada justamente no segundo tempo, a partir das substituições. E aí tem um lado positivo, que pelo menos o técnico Leonardo Jardim entendeu o que estava dando errado, ou melhor, o que não estava dando certo na estratégia inicial dele, e a partir das substituições o Flamengo construiu essa vitória, porque o Paquetá entrou muito bem, inclusive depois a gente pode até falar sobre isso, porque tem a ausência do Pulgar. Eu acho que chegou o bom momento para o Paquetá aproveitar essa oportunidade do Pulgar. O Bruno Henrique também entrando muito bem, ele fazendo a sua estreia com a camisa do Flamengo desde a chegada do Leonardo Jardim, porque ele ainda não tinha sido utilizado. Acho que o Carrascal estava um pouco perdido também, é algo que o Leonardo Jardim precisa melhorar, porque ele gosta muito dos laterais fazendo a profundidade. E o Varela faz isso muito bem. E aí acaba atrapalhando aquele jogador que está aberto na ponta direita, que no caso foi o Carrascal. Então, a partir das substituições, o Flamengo conseguiu tirar proveito e conseguiu fazer essa vitória importante dentro de casa. Mas, Fernandinho, eu não consigo dizer que pronto, o Flamengo entrou no caminho certo. Pronto, estou totalmente confiante. Eu acho que está no caminho, mas ainda não dá para dizer para o torcedor rubro-negro, pronto, tem que ficar 100% confiante. Acredito eu que o Leonardo Jardim ainda tem muito a melhorar nessa equipe, inclusive do lado esquerdo. Eu falei isso aqui no primeiro jogo pós-data FIFA. Estou curioso para ver como é que vai ser Ayrton Lucas e Samuel Lino, porque esses dois jogadores, quando jogam juntos, eles não conseguem se entender. Foi assim contra o Bragantino e foi assim contra o Santos. Então é algo que o Leonardo Jardim também precisa ajustar, porque na ausência do Alexandre, a lateral esquerda do Flamengo cai muito de produção. Ô Caio, o Vene disse, e o Leonardo Jardim retocou os problemas que estavam aparentes. E você disse que os roteiros dos gols que o Flamengo sofre, eles são muito parecidos. Eu queria que você falasse quais são esses erros que o Vene apontou. O Flamengo com o Léo Jardim, boa tarde ao pessoal de casa também mais uma vez. O Flamengo com o Leonardo Jardim, ele acaba ficando um pouco mais exposto do que com o Felipe Luiz. O Felipe Luiz, ele prezava mais por essa organização, atacar marcando, né, Vene, como se diz. E o Léo Jardim, ele deixa o time um pouco mais exposto na hora que toma os contra-ataques. Então é natural que a gente veja mais bolas assim como o Léo Ortiz no mano a mano contra o atacante. O Léo Pereira sai mais para caçar, o Léo Ortiz fica na sobra, né? E aí foram várias as vezes que o Santos encaixou esse contra-ataque. E eu até chamei a atenção, falei no grupo com o Vene, é impressionante como a bola longa do adversário entra na zaga do Flamengo com facilidade. O adversário consegue dominar ou ganha a primeira bola e depois pega a segunda e sai no contra-ataque, ou já mata nessa primeira bola mesmo e vai em progressão ao ataque. E o Flamengo, parece que todo contra-ataque que ele oferece ao adversário é perigo de gol, assim, porque eles vão... às vezes em superioridade numérica, às vezes em igualdade numérica, mas com muito perigo ao gol do Flamengo. E a gente tem visto isso se repetir, foi assim que saiu o gol do Santos também. Muito bem, e ontem o Plata voltou a ser utilizado pelo Leonardo Jardim
e quase fez um gol, além de ter dado um lindo passe aí pro gol do Paquetá. Ô, Vene Casagrande, já tá recuperado, tá tudo certo com o Plata, pazes? Olha... Ou tá que nem eu e o meu marido? Ainda tem umas questões ali a serem resolvidas. Eu não vou dizer que ainda tem questões a serem resolvidas, que eu acho que tudo foi resolvido internamente, através de reuniões com Leonardo Jardim, o próprio presidente BAP e também o dirigente José Boto. Mas eu acho que, se tratando de Gonzalo Plata, eu prefiro ter um pouco de cautela, porque a qualquer momento a gente pode ver uma recaída desse jogador, e eu estou falando em relação à postura fora de campo. Porque antes mesmo de ele chegar ao Flamengo, ele já tinha esse histórico. Mas eu acho que, pelo menos, o grupo abraçou o Gonzalo Plata. E eu estava curioso para saber como é que o grupo iria reagir a essas atitudes do Gonzalo Plata fora das 4 linhas. E ontem, após o jogo, a gente pôde ver o Arrascaeta, que é o capitão e camisa 10, abraçando o jogador, dizendo que o jogador sabe que cometeu alguns erros. O próprio Lucas Paquetá, que eu estava sentindo falta desse Lucas Paquetá mais ativo nos microfones, chamando a responsabilidade, botando mais a cara, e ele falou: não, o Plata a gente sabe que errou em algumas coisas, mas a gente está aqui com ele. Inclusive, na comemoração do gol dele, que foi um baita gol, o Lucas Paquetá fez questão de apontar para o Gonzalo Plata, ressaltando ali a boa jogada dele também na hora do gol. Então, assim, Fernandinha, acho que dá para abraçar o Gonzalo Plata e, digamos, dar uma segunda chance a ele para ele tentar aproveitar, porque é um jogador importante dentro das 4 linhas. Agora, se fora das 4 linhas não se ajustar, aí eu sou a favor de, quem sabe, buscar uma negociação de contrato para ele respirar novos ares. E o nosso fofoqueiro diplomado, Quem? Caio, Que já fez uma fofoca. Tô aprendendo com o Vene. Cadê, ó? Eu entrei no Instagram aqui pra conferir, Vene. Veja com seus próprios olhos. Ele voltou a seguir? Voltou a seguir o Gonzalo Plata está seguindo o Flamengo nas redes sociais. Tô falando, fizeram as pazes, Fizeram saíram as pra pazes. jantar. É isso. Entendeu? Ele pagou Se ele a curtir as conta. 3 fotos agora... Alguém mandou mensagem, igual o Juninho te mandou aí. Isso. Alguém mandou Desculpa, mensagem. meu amor. Quer papar comigo hoje? Vamos no japonês, entendeu? Agora, o Caio, o Paquetá falou sobre essa mudança de postura desse rapaz aqui do Plata. Cadê? Primeiro é entender que o Flamengo não pode perder da maneira que perdeu. Perder faz parte do jogo, mas da maneira que foi, que incomodou muito todos nós. Então acho que a gente entendeu o que a gente tem que fazer, responsabilidade, é assumir, é correr, é se dedicar, e que faltou um pouco de energia de todos nós. Então a gente entendeu bem isso e seguiu hoje para um jogo que a gente botou energia mesmo saindo atrás, acreditando até o final, e fizemos um resultado positivo. Muito bem. O Vene falou aí que os jogadores já falaram, né, sobre o Plata até com muito carinho. Agora, Caio, falando em Paquetá, o Vene disse, na ausência do Pulgar e tal, ele jogou um pouco diferente. Você acha que ele achou, enfim, a sua posição agora no Flamengo? Acho que sim, Fernandinho. Mais do que a posição, ele se sentia à vontade dentro de campo. A gente criticou muito o Paquetá na semana passada pelo que ele entregou nas últimas partidas dele pelo Flamengo. Ontem, por mais que ainda não seja uma partida brilhante, não coloco nesse patamar a atuação do Paquetá, mas é muito importante que ele apareça, coloque a cara para jogar, participe das jogadas ofensivas do Flamengo e faça um belo gol como ele tem capacidade de fazer. A gente falou aqui que o problema do Paquetá não é técnico, é de adaptação ao futebol brasileiro, é de se readequar dentro do futebol brasileiro nesse momento, porque qualidade técnica a gente sabe que ele tem de sobra. E ontem ele mostrou isso no golaço que ele fez. Muito bem. E o Pedro ontem marcou, se tornou o 6º maior artilheiro da história do Flamengo, com 161 gols. Ele se igualou ao Gabigol. A gente tem a arte aqui, o jogador fez um vídeo, né, falando sobre essa marca. E ontem, talvez, aí a gente vai misturar os assuntos aí, Vene, foi uma noite importante pro Pedro, né, e também bateu números e passou o Gabigol. E ontem o Gabigol estava em campo, né, porque ele joga pelo Santos. Pois é, eu diria que foi um roteiro horrível pro Gabigol e maravilhoso pro Pedro e pra torcida do Flamengo. Querendo ou não, você chegar aí a 161 gols com a camisa do Flamengo não é para qualquer um. E o Pedro conseguiu essa marca, e a tendência é que consiga chegar ao próximo. O 5º, nada mais nada menos que Romário, Fernandinha. Segundo o jornalista Antônio Carlos, o Flamengo avalia a contratação de Vitor Roque como um movimento estratégico no mercado. O atacante agrada pela versatilidade no setor ofensivo e também seria uma forma de enfraquecer um rival direto. A negociação, no entanto, é considerada difícil, já que o Palmeiras não pretende facilitar a saída do jogador. Mesmo assim,
O clube carioca demonstra interesse em avançar com uma proposta para a compra definitiva, oferecendo um contrato de 4 anos. Além do projeto esportivo, o Flamengo aposta na visibilidade que pode proporcionar como fator decisivo, principalmente para um atleta jovem que busca espaço na seleção brasileira. Agora eu quero saber a opinião de vocês. Vitor Roque será um bom reforço? Sim ou não? Deixe sua opinião no comentário. Não esqueça de curtir o vídeo e inscreva-se no canal para não perder nada do Flamengo. Até a próxima e saudações rubro-negras!